Existem poucas mulheres na história antiga que sejam tão populares e conhecidas nos tempos modernos como Cleópatra. Conhecida por sua inteligência e suposta beleza, Cleópatra infelizmente também é lembrada por seu infeliz e trágico fim. Mas ela era tão incrível quanto parece? Ou será que havia uma parte sombria da rainha egípcia que muitos não conhecem? Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar coisas surpreendentes que você não sabia sobre Cleópatra. Então eu te peço para deixar o like e sem mais demora, vamos para a história. O mito da beleza de Cleópatra ainda é tão forte como quando ela estava viva. O mito só se fortaleceu nos tempos modernos depois que belas estrelas do cinema deram vida à rainha egípcia em filmes como Cleópatra. Obviamente, ela fez líderes fortes como Júlio César e Marco Antônio perderem a cabeça por ela. Mas historiadores da época como Plutarco não ficaram muito impressionados com sua aparência. Em seu livro Vida de Antônio, publicado em 75 d.C., ele escreveu que sua beleza real não era tão notável que ninguém pudesse ser comparado com ela ou que ninguém pudesse vê-la sem ser atingido por ela, mas o contato de sua presença era irresistível. O personagem que acompanhava tudo o que ela dizia ou fazia era algo fascinante. Claramente a mulher se preocupava mais com o charme do que a aparência. Seu carisma vinha mais de sua mente do que da beleza. Ela era uma estudante de matemática, medicina, alquimia, economia, história e geografia. Cleópatra falava 9 idiomas e sabia controlar as conversas entre as pessoas. Sua inteligência e modo envolvente viviam de mãos dadas com suas características atraentes e a tornava irresistível. Sua imagem de sedutora irresistível foi um grande benefício para sua carreira política, então ela teve que se certificar de corresponder às expectativas de todos. Para manter sua aparência, ela estava disposta a superar qualquer limite, já que seu controle sobre o poder não dependia apenas de seus pretendentes políticos, mas também de sua imagem de ser a reencarnação da deusa egípcia Ísis. Cleópatra também era uma boa administradora, ao contrário de seus irmãos, e isso também ajudou a torná-la popular e estabelecer sua divindade. Mas no mundo real, Cleópatra estava ciente da importância de manter sua imagem como a deusa, e manter uma aparência celestial era uma parte importante disso. Inicialmente uma deusa obscura, Ísis se tornou uma das divindades mais importantes do Egito Antigo. À medida que o Império Romano e a aliança do reino egípcio se fortaleciam, a influência de Ísis se espalhou da Inglaterra ao Afeganistão. Cleópatra declarou-se a nova Ísis e ordenou a seus súditos que a reconhecessem como a reencarnação da deusa na Terra. Ela esperava ser adorada e ter o chão por onde andava decorado com seu tema. E funcionou, o que é bastante irônico, porque Cleópatra não era relacionada a nenhum parentesco dos antigos reinos do Egito, como também não era egípcia. Cleópatra era membro da dinastia Ptolomaica, que descendia dos generais de Alexandre o Grande, um homem chamado Ptolomeu I. Isso significa que eles não apenas tinham ascendência grega, mas também falavam grego e seguiam os costumes gregos. Sua tentativa de se retratar como a deusa Ísis foi definitivamente um ato de arrogância, mas também foi um golpe de gênio ser aceita entre seus súditos. Cleópatra tinha apenas 14 anos quando sua mãe faleceu em circunstâncias misteriosas. Com seus irmãos ainda muito jovens, seu pai, Ptolomeu VII, tornou Cleópatra regente ao seu lado no trono.
Ela governou junto com seu pai por 4 anos, aprendendo as habilidades da regência pela experiência. No entanto, com a morte de Ptolomeu XII, Cleópatra ficou em apuros. Ela teve que se casar com seu irmão de 10 anos e compartilhar o trono com ele. Mas desde o início deste casamento, ela deixou bem claro que não tinha a intenção de dividir o poder com seu novo marido. Isso foi embaraçoso, pois se esperava que as governantes se submetessem aos homens no Antigo Egito, mas Cleópatra se recusava a isso. Ela fez questão de apagar o nome de seu irmão dos documentos oficiais e que apenas seu rosto apareceria em moedas durante seu reinado. No entanto, quando Cleópatra se aliou aos sírios em uma disputa com o exército romano, ela ganhou a ira do Império Romano e Roma ficou do lado do rei adolescente descontente e o ajudou a destronar sua esposa-irmã Cleópatra. A tentativa de Cleópatra de defender seu poder foi frustrada e ela teve que fugir com sua irmã Arsínoe IV. Embora as duas irmãs tivessem que cooperar para escapar do irmão, o relacionamento entre as duas estava longe de ser bom. Enquanto isso, Ptolomeu XIII não se saiu bem como faraó. Seus conselheiros não conseguiram mantê-lo sob controle, e sendo o mais indelicado possível, ele ordenou a execução de Pompeu Magno, um cônsul da República Romana, e o executou na frente de sua esposa e filhos. Até Júlio César, rival de Pompeu, se ofendeu com a atitude, considerou uma mancha no orgulho romano e se apoderou da capital egípcia. Ptolomeu XIII se afogou no rio Nilo tentando fugir das forças combinadas de César e Cleópatra. Mais uma vez ligada pela tradição, Cleópatra foi forçada a se casar com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Mas este era um casamento apenas do nome. Ela já estava tendo um caso com César. Mais tarde, Cleópatra deu à luz um filho de César e não demorou em mandar executar Ptolomeu XIV para que ela pudesse ter seu filho como corregente. Claramente, o desejo de poder de Cleópatra era mais espesso do que seu sangue, quando ela tirou todos os seus irmãos, um por um. Cleópatra sabia como manipular os homens e fazer coisas das quais normalmente nunca participariam. Inteligente e espirituosa, Cleópatra ganhou o apoio de Júlio César e Marco Antônio, oferecendo-se a eles, não apenas sedutoramente, mas também criativamente. Ela se apresentou a César escondida dentro de um tapete, enquanto Marco Antônio a viu pela primeira vez vestida como a deusa do amor, Afrodite. Essa astúcia a ajudou a ganhar controle sobre esses homens poderosos. Sua teia da sedução era forte o suficiente para se enrolar como lã ao redor de seus olhos. César ficou tão apaixonado que ergueu uma estátua dela no Templo Romano de Vênus. Por outro lado, quando Marco Antônio viu Cleópatra vestida de Afrodite, esqueceu da invasão que havia planejado e decidiu passar o inverno com Cleópatra em Alexandria. Os dois costumavam festejar juntos e desfrutavam de seu próprio local secreto de bebidas, enquanto Roma e Alexandria ardiam na guerra civil. Assim foi a vida surpreendente de Cleópatra, cheia de tramas, reviravoltas e ações geniais de uma das rainhas mais sedutoras do mundo antigo. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!